Olá, sejam bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Eu sou André Luiz Chiarini Vilar e separei uma frase, como ao longo de toda esta semana, uma frase de Francisco de Assis, um arauto da paz, que o seu exemplo percorre o tempo e o espaço e continuamos nutrindo por ele um carinho e um respeito. Em determinado momento da sua passagem pela terra, ele diz: onde a pobreza se une à alegria, não há cobiça nem avareza. Esta mensagem, ela destoa e muito da nossa realidade. Mas é um convite que há quase 1000 anos Francisco de Assis fez, que perdura até hoje. Francisco de Assis é de uma família abastada e teve a oportunidade na sua época de conhecer, de vivenciar as melhores coisas que a sua época tinha. Mas chegou um determinado momento que ele já não via mais sentido naquilo tudo que ele possuía. Começou a meditar, refletir, analisar a respeito da vida, até que retorna para sua casa ferido novamente pela guerra, os familiares já desenganados de sua melhora, e ele começa a ouvir uma voz que lhe diz: Francisco, reconstrua a minha igreja. Ele, naquele auge da febre, do delírio, ele não deu muita importância. Conforme ele ia melhorando, ele continuou ouvindo as mesmas palavras: Francisco, reconstrua a minha igreja. Quando ele melhorou, havia uma capelinha próxima dele chamada São Damião. E ele imaginou, para reconstruir a capelinha, reconstruiu. Na noite que ele reconstruiu, ele ouviu novamente: Francisco, reconstrua a minha igreja. E ele percebeu que não é a igreja física, o templo físico, era a igreja no seu sentido espiritual. Quando ele fala de pobreza, nós imaginamos sempre a pobreza material, a fome, a desnutrição, a precariedade material. Mas precisamos ver também a pobreza no intelecto. Quantas pessoas que não são bem intencionadas, não são dignas, mas o seu intelecto não é muito avantajado. A pobreza do amor é o que nós vemos em todas as partes, intelectualidades e sumidades levantando-se aqui e acolá, mas uma pobreza de sentimentos. Hoje nós vemos uma pobreza tão alta quanto, ou tão grande quanto, a pobreza da fome. Nós vemos a pobreza de sentimentos, a pobreza de paz de espírito, a pobreza na linguagem humana para decifrarmos o que é a felicidade. Então Francisco de Assis nos fala, onde, dando uma conotação de lugar, onde houver pobreza física, espiritual ou moral, se une a alegria, esperança, espontaneidade, luta por uma vida melhor, terão como frutos o vencer a cobiça e a avareza. Então olha que momento bonito que ele nos fala, a não desistirmos, a não desanimarmos. E quando nós vemos que frutos perigosos como a cobiça, desejarmos o que o outro tem, desejarmos o que o outro possui, desejarmos estar no lugar do outro, ou quando vier a avareza, é meu, é minha, aquele sentimento intrínseco de posse, ele fala, calma, acautelai-vos para que isto não seja motivo de aflição. Então, no dia de hoje, vamos meditar um pouquinho nisto. Vamos unir a nossa alegria de viver, ainda com a nossa pobreza, seja de palavras, de exemplos, de gestos, de atitudes, de comportamentos, mas não vamos perder a alegria, porque hoje estamos nesta condição, mas o nosso esforço, a nossa dedicação e, acima de tudo, a nossa perseverança nos ajudará a rompermos os liames,
os umbrais que nós carregamos através dos fardos no dia a dia. Pensemos nisto, mas pensemos agora.